Queridos alunos e professores do seminário em Maceió, o pastor André pediu que eu gravasse algo sobre a história da nossa missão. Então, como eu estou atualmente na Suécia e o horário fica meio difícil participar ao vivo, então eu vou gravar alguns minutos aqui para vocês terem alguma ideia, além daquilo que naturalmente vocês estão lendo aí nas apostilas, nos livros e coisa assim. Meu nome é Bertil Ekstrom. Tenho trabalhado muitos anos como missionário da Missão Interact, que se chamava antigamente Missão de Örebro, e tenho trabalhado principalmente nessa área de ensino teológico, junto ao seminário em Campinas, mas também tido o privilégio de estar com vocês aí em Maceió alguma vez ao longo dos anos. Bom, a missão de Örebro ela começa oficialmente em 1892 com o fundador chamado João Ongman. João Ongman faz parte, podemos dizer, da primeira geração de batistas aqui na Suécia. O movimento batista chegou em meados do século XVIII, do século XIX, na verdade. E ele, ainda jovem, foi para os Estados Unidos para trabalhar. Havia muita pobreza aqui, era muito difícil, e muitos migraram para os Estados Unidos. Outros também foram para o Brasil um pouco mais tarde, que inclusive gerou essa colônia sueca que tínhamos no Rio Grande do Sul, onde começou o nosso trabalho mais tarde. John Ongman, nos Estados Unidos, ele já era batizado, já era membro de uma igreja batista quando foi para lá. Ele teve a oportunidade de estudar teologia, foi pastor, inclusive, de igrejas lá, principalmente de língua sueca que havia, mas também se envolveu com o movimento avivalista de renovação que havia nos Estados Unidos. Um movimento, podemos dizer, de pentecostal nesse sentido, anterior ao de Azusa Street, que aconteceu no começo do século XX. Ele volta para a Suécia a convite de uma igreja batista aqui em Örebro, onde inclusive eu estou agora, e assume essa igreja. Essa igreja ainda existe, chama-se Betel, e aos poucos ele vai pregando também a questão da renovação espiritual, os dons do Espírito, o batismo no Espírito Santo, e também se envolvendo na área de missão. Ele faz parte, inclusive, da diretoria da Convenção Batista Sueca e, ao mesmo tempo, então, trabalhando com o aspecto tanto de ensino teológico como também missionário e também da renovação espiritual. Bom, depois de algum tempo, ele funda uma nova igreja aqui em Örebro, chamada Filadélfia, que também existe e é a primeira igreja, vamos dizer assim, diretamente vinculada ao que mais tarde vai se chamar de Missão de Örebro e vai se tornar a base, inclusive, da denominação que hoje nós temos aqui na Suécia, chamada Interact. Bem cedo, John Ongman queria mandar missionários e foram enviados um casal para a Tunísia, ao norte da África. Eles ficaram lá uns 2 anos, e também Adolf Larsson, que foi para o Brasil em 1893, 94, mas que faleceu logo depois de ter chegado ao Brasil. Demorou vários anos antes que enviassem novamente um missionário para o exterior. Foi em 1908 para a Índia. E depois, como vocês sabem, em 1912, chega Érico Jonsson para o Rio Grande do Sul e começa o trabalho que hoje está gerou a Convenção Batista Independente. Uma característica de John Ongman, como eu disse, era essa questão da renovação espiritual, e isso naturalmente trouxe certos conflitos dentro da própria Convenção Batista Sueca. Alguns aceitaram, outros não. Durante muito tempo ele trabalhou dentro da Convenção Batista Sueca, até foi membro então da diretoria,
mas nos anos 30, logo depois do falecimento dele, houve uma divisão e basicamente metade das igrejas formaram então a missão de Örebro, não diretamente como uma denominação naquele momento, mas com uma rede de cooperação para missões, e a outra metade ficou então junto com a Convenção Batista Sueca. Como um parênteses, podemos dizer que a Convenção Batista Sueca também existe ainda, mas ela entrou também numa fusão, se uniu a duas outras denominações, uma denominação metodista e uma denominação que chamamos da Igreja do Pacto, uma linha mais ou menos presbiteriana, podemos dizer. A missão de Örebro, então, que se formou aí através de John Oman, com essa característica, em primeiro lugar, carismática, em segundo lugar, também de ensino teológico. Em 1908 já é formado o Seminário de Örebro, o seminário que temos aqui na cidade de Örebro e que é o maior seminário do norte da Europa, atualmente com 350 estudantes, incluindo todos os cursos, né? Nesse seminário, desde o começo, as mulheres também eram convidadas para estudar teologia. Ainda não se podia chamá-las de pastoras, mas muito ativas, e nós tivemos líderes fortes, mulheres que plantaram muitas igrejas e eram de fato pastoras nessas igrejas. Além, naturalmente, de todas que saíram como missionárias ou trabalharam na igreja na área mais, quem sabe, pedagógica ou diaconal. A terceira característica era essa questão missionária. E a própria Convenção Batista Sueca não tinha essa mesma ênfase tão forte como veio a ter a missão de Örebro. E logo, então, foram juntando campos aí, tanto para a Ásia, África, América do Sul. Então eu falei da Índia, 1923, os primeiros missionários para a República Centro-Africana, já tinha algum trabalho no Congo, e dessa forma foi se envolvendo o trabalho missionário. Tem sido uma característica dessa missão ao longo dos anos. 1912, então, chega ao Brasil, definitivamente, com a chegada do Érico Johnson. 2 anos mais tarde chega a futura esposa dele, a noiva dele, e também outro missionário, e aos poucos vão chegando. E ao longo desses anos nós já tivemos mais de 100, acho que 120 missionários suecos trabalhando no Brasil através da missão de Örebro. Alguns, inclusive, até eram alemães e finlandeses, porque se juntaram à nossa missão e foram enviados pela missão aqui. Em 1997, houve uma fusão com 2 outras denominações que tinham basicamente a mesma ênfase, também surgiram no movimento avivalista do fim do século XIX, uma chamada Holiness Union, ou a União da Santidade, a Igreja da Santidade, justamente porque dava muita ênfase à obra do Espírito Santo, todo o processo de santificação, e a outra denominação chamada Batistas Livres. Essas 2 denominações, que também tinham um cunho bastante missionário, bastante avivalista também, inclusive também, desde o princípio, envolvendo mulheres no ministério, elas estavam aqui na região de Örebro, na verdade, uma cidade próxima aqui, chamada Kumla, e havia já conversas durante tempos, inclusive tanto igrejas locais como também a direção geral, de quem sabe unir e trabalhar juntos para poder fazer o trabalho ainda melhor. Então, em 97, houve essa fusão, e aí então se discutiu qual seria o nome. No começo tínhamos um nome mais de construção e coisa assim, mas depois de uns 2 anos decidiu-se por um nome
aqui em sueco, chama-se Evangeliska Frikyrkan, depois vocês podem treinar nisso, que é a Igreja Livre Evangélica, e o nome internacional então foi Interact, para fazer a coisa ficar um pouco mais fácil, né? Então esse é o nome Interact que nós usamos a nível internacional. Atualmente nós temos trabalho em mais ou menos 40 países em termos de cooperação em todos os continentes, não na América do Norte, mas temos na América do Sul, então Brasil, Paraguai, Peru principalmente. Tivemos um tempo trabalho também em conjunto com a CIB no Uruguai. Temos em vários países na África, tanto na parte subsaariana da África, com um centro na África do Sul, onde inclusive está o casal brasileiro Fábio e Gilca, trabalhando junto ali com o nosso pessoal, mas também ali em outros países, Botsuana, Suazilândia, Zâmbia, Moçambique, também na Tanzânia, e depois temos trabalho também no norte da África, nos países muçulmanos, no Oriente Médio, temos também trabalho na Ásia, uma série de países, e inclusive alguns, então, onde nós temos também obreiros da CIB trabalhando em cooperação. E também na Europa, principalmente Espanha, Portugal, França, Sérvia, são alguns desses países onde temos missionários hoje. O número de missionários suecos no exterior hoje não é tão grande, em torno de 50, mas a cooperação é bastante forte em muitos lugares, inclusive através de projetos de educação, de desenvolvimento comunitário, também na área social, de uma forma geral, anti-trafficking, anticorrupção, na área de sustentabilidade, e outras coisas assim que fazem parte, vamos dizer, de uma visão mais holística do Evangelho. E, naturalmente, plantação de igrejas. Temos trabalho forte de plantação de igreja em alguns países onde, na verdade, é difícil, é fechado, como no Oriente Médio, Turquia, também em Atenas, e assim o trabalho continua. Ao todo nós temos em torno de 330 igrejas que estão diretamente vinculadas à Interact e algo em torno de 33, 34 mil membros. Não é uma denominação grande, se a gente compara, inclusive, com a CIB, que tem basicamente 3 vezes isso, mas dentro do contexto sueco é uma das denominações principais e, de fato, a principal enviadora de missionários. É claro que algumas igrejas locais, por exemplo, da própria Assembleia de Deus, está enviando diretamente, mas como organização nós seguramos bastante essa bandeira do envio. Inclusive, o fim de semana passado, tivemos um congresso de missões chamado Enviar, esse era o tema, em 12 lugares diferentes, tudo digital, tudo online, porque aqui também, por causa da pandemia, não se pode reunir muita gente no mesmo lugar. Então esse é um pouco o movimento da missão no momento. Nós temos a nossa base, sede, aqui na cidade de Örebro. Quem sabe vocês veem no mapa depois onde é que fica. Na parte mais sul da Suécia, mais ou menos na altura de Estocolmo, mais para dentro. A gente costuma dizer que entre Estocolmo e Oslo, na Noruega, no meio ali está Örebro. Aqui temos também o nosso seminário. Hoje um seminário que trabalha em cooperação com o movimento pentecostal sueco, a Assembleia de Deus sueca, e também uma outra missão chamada Missão da Aliança. E dessa forma a gente está tentando cooperar o máximo possível. A Suécia é um campo missionário hoje. Em torno, quem sabe, de 5, 6% da população seria o que nós chamaríamos de evangélicos. Depois tem, naturalmente, aqueles que são bem ativos dentro da igreja luterana, que tem sido a igreja oficial, não é estatal mais, desde o ano 2000, não é mais a igreja do Estado, mas ainda recebe, naturalmente, um apoio do Estado. A grande maioria das pessoas são secularizadas, o nível de vida é bastante alto
e parece que muitos acham que não precisam de Deus. Estejam orando pela Suécia, estejam orando pela missão e também, né, esse legado que nós temos da missão de Örebro e agora Interact também, de ser uma igreja missionária e missional, né, que tanto localmente como globalmente está envolvido na missão de Deus, é um legado que nós temos recebido como CIB também e queremos também trabalhar dessa forma. Que Deus abençoe vocês ricamente em Maceió, nos estudos, e seguimos em contato.